nome é Júlia Nicolai, eu sou estagiária no Laboratório de Sistemática de Insetos da Unirio. E o meu trabalho é sobre a avaliação dos limites específicos de Philoeus angustior, uma espécie de tricóptera, com base em DNA barcode. Bom, a ordem Tricóptera é uma ordem de insetos aquáticos holometábolos, ou seja, eles passam pela conhecida metamorfose completa, que é o ovo, a larva, a pulpa e o adulto. Lembrando que tanto o ovo quanto a larva e a pulpa são aquáticos e o adulto é terrestre. Eles são a ordem de insetos primariamente aquáticos mais diversa do mundo, estão presentes em todos os continentes, exceto no Antártico, com aproximadamente 16 mil espécies e cerca de 820 espécies descritas no Brasil até o momento. Existem duas subordens que são amplamente aceitas, que é a subordem Anulipalpia e a subordem Integripalpia. A subordem Anulipalpia, ela tem como principal característica o fato das larvas construírem abrigos tubulares, que são fixos ao substrato, enquanto a ordem Integripalpia, as casas não são fixas, elas são portáteis. Aqui na primeira foto a gente tem um Dropsichide e na segunda um indivíduo da família Calamoceratidae. Contudo, existe uma terceira ordem, subordem, que está em discussão, que é a subordem Spicipalpia. Alguns autores aceitam e outros não, justamente porque o monofiletismo dela está em discussão. Existem alguns estudos moleculares que falaram que ela pode ser poli ou até mesmo parafilética. Assim como outros insetos aquáticos, os tricópteros servem como bioindicadores da qualidade ambiental. Então, eles vão ajudar a medir o impacto antrópico, a poluição existente em rios e riachos, além de auxiliarem na quebra da matéria orgânica mais grossa que cai no rio, como folhas, galhos e essas coisas, transformando em matéria particulada fina, que vai poder ser utilizada por outros animais. A família Calamoceratidae, que é a família da espécie a ser estudada, é uma família que possui 8 gêneros, 200 espécies. Aqui na primeira foto a gente tem um adulto e na segunda a gente tem a casinha da larva aqui no meio das folhas. Desses 8 gêneros, 2 apenas estão presentes na região neotropical e eles são endêmicos daqui. Somente Philoeus está presente no Brasil, com 22 espécies descritas. Os adultos têm mais ou menos essa carinha. Eles têm um porte médio, as asas variam de 7 a 18 milímetros, coloração escura. As antenas têm o dobro ou mais do tamanho das asas. Nessa foto não dá para ver, mas tinha mais antena para frente. Além deles não possuírem ocelos. As larvas são aquáticas, elas possuem o corpo achatado dorsoventralmente e constroem casas que são com folhas recortadas de forma arredondada, que são coladas com seda que elas produzem. Geralmente, as larvas vão ser encontradas em locais mais lentos do rio, como bolsões de foliço, e vai ser de lá que elas vão tirar tanto material para a construção das casas como a alimentação. Contudo, existem algumas espécies que são encontradas em áreas mais correntezas ou até mesmo hábitos semiterrestres. Falando sobre Philoeus angustior, que é a espécie a ser estudada, ela possui uma distribuição ampla, na Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela. No Brasil, ela está presente nesses estados pintadinhos, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como a gente pode ver, essa distribuição é realmente bem ampla, Então, eles estão presentes em até diferentes biomas, o que não é muito comum de se ver numa espécie de tricóptero. Então, foi isso que despertou nossa atenção para esse animal, para essa espécie. Entrando no assunto da taxonomia mais tradicional, falando sobre morfologia, muitas vezes ela pode trazer algumas dificuldades, como, por exemplo, o fato de existirem espécies morfologicamente indistinguíveis ou muito difíceis de se distinguir, que pode acabar atrasando o andamento do trabalho. Espécies que só vão poder ser diferenciadas em certas fases da vida, seja só a larva ou só o adulto, então tem que esperar completar o ciclo, tem que esperar ter a fase da vida do animal, ou até mesmo a existência de chaves taxonômicas ambíguas. Isso foi criada uma técnica chamada DNA barcode,
que vai comparar o gene codificador da citocromo oxidase subunidade 1, que é um trechinho do DNA mitocondrial. Ela não veio para substituir a taxonomia morfológica, e sim para complementá-la, para que as espécies fossem identificadas mais rapidamente e também até de maneira mais eficaz. Agora, por que o COI? Bom, o COI está presente em todos os organismos aeróbicos, apesar de ele ser usado apenas na identificação da zoologia. Além disso, existem iniciadores universais para amplificá-los. E também, o mais importante, é que geralmente a divergência entre sequências de espécies distintas vai ser maior do que a variação encontrada dentro de uma mesma espécie, das sequências de uma mesma espécie. Ou seja, assim fica possível você distinguir distâncias genéticas intraespecíficas de distâncias interespecíficas, de tal forma que espécies que são muito próximas morfologicamente e de difícil identificação morfológica, elas provavelmente vão conseguir ser diferenciadas através do COI. Dada essa grande distribuição que Phyllochus angusture tem, o presente estudo tem como objetivo analisar as divergências genéticas desses indivíduos em diferentes estados brasileiros e aí avaliar se eles vão corresponder, na verdade, a um complexo de espécies muito similares entre si, morfologicamente. Além disso, iremos avaliar também se existe alguma relação entre as distâncias geográficas das populações e as distâncias genéticas encontradas. Como isso foi feito? Foram pegas 48 sequências de 3 diferentes gêneros, Phyllochus, Bonialarca e Anisiocentrocus. Dessas 48 sequências, 10 foram de Phyllochus angusture, dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As sequências foram obtidas na plataforma Bolt Systems e no banco de dados do LabSim da Unirio. As sequências foram alinhadas no programa MegaX, dando um total de 658 pares de base após a edição final. As distâncias genéticas também foram calculadas nesse programa e sendo corrigidas pelo modelo Kimura 2 parâmetros. Uma árvore de neighbor joining foi calculada utilizando essas distâncias corrigidas. Bom, mostrando aqui primeiro a árvore de neighbor joining, aqui a gente pode ver que ela é bem grande. Então eu destaquei a parte de Phyllochus angusture, que é o que vai interessar agora. Bom, a gente pode ver que todas essas 10 sequências de Phyllochus angusture foram recuperadas em um único grupo, né, com exceção desse aqui, que não foi identificado a nível de espécie. Todos os Phyllochus angusture ficaram no mesmo grupo, só que pode-se observar 3 subgrupos dentro desse grupão, nos quais 2 foram formados por indivíduos de Minas Gerais e um grupo foi formado por indivíduos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Observando agora as distâncias genéticas, a distância máxima intraespecífica foi de 9,72% e foi entre indivíduos da espécie Phyllochus fenestratus. A distância mínima interespecífica foi de 4,86% entre indivíduos de Phyllochus pirapo e Phyllochus angusture. Dentro de Phyllochus angusture, a distância intraespecífica máxima foi de 8,56%, foi a segunda maior encontrada. E apesar de ser possível observar esses subgrupos dentro de Phyllochus angusture, não pode-se observar uma relação entre as distâncias geográficas e essas distâncias genéticas. Isso, vendo que as distâncias das sequências máximas dentro de Phyllochus angusture acabaram sendo mais altas do que distâncias encontradas entre diferentes espécies de filóicos, pode-se pensar que Phyllochus angusture, na verdade, é um complexo de espécies semelhantes morfologicamente e que vão poder ser diferenciadas através não só do estudo dos dados moleculares delas, mas também do estudo mais detalhado da sua morfologia. Aqui, referências, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Alan, a Unirio pela bolsa e a CNPq por financiar a parte do projeto. Muito obrigada a todos também.